Irmãos e irmãs, estamos no penúltimo domingo do tempo comum, ainda, portanto, lendo o capítulo 25 de São Mateus, o chamado Sermão Escatológico, o qual terminaremos na semana que vem, Festa de Cristo Rei. Hoje escutamos a parábola dos talentos. E o texto diz: um homem ia viajar para o estrangeiro. No mundo antigo, viajar para o estrangeiro não era algo comum. As viagens não eram seguras. Durante o Império Romano, a segurança aumentou muito, mas não era perfeita. Além do mais, as condições climáticas não eram boas, as distâncias eram grandes, não podiam ser percorridas em carros guiados por cavalos, mas tinha que ser a pé, algumas vezes com um animal de montaria, mas que também não podia ser muito grande. Portanto, sempre acontecia por algum motivo muito grave. Aqui, nós estamos numa parábola, portanto, Nosso Senhor não está contando propriamente um fato, mas Ele está evocando, por exemplo, o ato de alguém que é pretendente de um trono, de uma coroa, que viaja para ser coroado, e depois de muito tempo regressa para administrar suas coisas, volta para o seu reino, e assim por diante. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. Aqui aparece uma unidade de medida. 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O que significa talento, essa unidade de medida? Um talento equivalia mais ou menos a 25 anos de trabalho. Portanto, quando o Senhor dá para uns 5 talentos, Ele lhe dá o equivalente a 125 anos de trabalho. Quando dá a outro 2 talentos, lhe dá o correspondente a 50 anos de trabalho. E quando dá a outro, o terceiro, 1 talento, lhe dá o equivalente a 25 anos de trabalho, remunerado diariamente, com 1 denário. Portanto, nós estamos falando de muito dinheiro. Ou seja, com uma quantidade dessas, ninguém tem desculpa para não empreender. Você pode fazer qualquer negócio. É uma quantidade de dinheiro exorbitante. Ainda mais naqueles dias em que tudo era mais difícil. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo. O Evangelho salienta essa sua prontidão. Ele foi. Trabalhou com eles e lucrou outros 5. Aqui o Evangelho não nos explica o tempo percorrido, mas podemos supor que é muito tempo. Porque lucrar 5 talentos em cima de 5 talentos, dobrar a quantidade, nesse caso, requer bastante tempo. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu
cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Era algo que se fazia muito na antiguidade. Não havia um sistema econômico tão determinado quanto o nosso, e as moedas, muitas vezes de prata, outras vezes de ouro, tinham um valor, digamos, objetivo, enquanto ouro pesado, ou enquanto prata pesada. Então, os antigos faziam muito isso, esconder num buraco. Daí, por exemplo, que vem essas histórias sobre achar um tesouro escondido, etc., porque era um uso relativamente frequente e considerava-se bastante seguro. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. É muito importante essa expressão. Servo agathos e pistos. Servo bom e fiel. São 2 qualidades que o Senhor dá a ele, 2 virtudes que ele salienta. Ele é um servo bom e ele é um servo fiel. E fiel aqui tem a ver também com a palavra fé. Um servo que confia, um servo que tem firmeza, que tem estabilidade. A palavra aqui, pistos, evoca muitas ideias. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, que na verdade, isso aqui é uma ironia, né? Porque 125 anos de trabalho remunerado diariamente não é pouco. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei em muito mais. São Mateus gosta das comparações monetárias. Segundo o Evangelho dele, possivelmente Levi, o cobrador de impostos, era ele mesmo. Então faz todo sentido. Vem participar da minha alegria. Na verdade, o verdadeiro prêmio é esse: participar da mesma alegria do Senhor. É claro que aqui o Senhor é um tipo de Cristo. Por quê? Ele vai e ele volta. Então nós temos o Senhor que está presente, o Senhor que vem, e é muito interessante que o versículo 19 diz: depois de muito tempo o patrão voltou. Mas a melhor tradução seria: o patrão vem. E aqui é um presente muito denso, denota uma presença contínua. O patrão vem, como que dizendo, ele sempre vem. Ele vem, ele veio e ele virá. É um ato contínuo, que não tem descontinuidade. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, um homem duro. Ele já começa a revelar o modo como ele confronta o Senhor, como ele encara o Senhor,
como ele enxerga o Senhor. Ele enxerga o Senhor como um homem duro. Agora, isso não tem nada a ver com o Senhor da parábola. Porque qual é o homem duro que te entrega 125 anos de trabalho, 50 anos de trabalho? Qual é o homem duro que trata com tanta confiança assim os seus empregados? Como Cristo é o tipo dessa parábola, nós estamos no Evangelho de São Mateus. No próprio Evangelho de São Mateus, Jesus se apresenta como manso e humilde de coração, que tem um fardo suave, um peso leve. Portanto, essa dureza aqui alegada pelo servo fala mais dele do que do Senhor. É o modo como ele confronta o Senhor, como ele encara, como ele enxerga o Senhor. Pois colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Isso é uma ofensa. Ele está dizendo que o patrão colhe aonde ele não plantou, ou seja, ele rouba. Ele ceifa aonde ele não semeou. Ele está chamando o patrão de ladrão. Está dizendo que o patrão pede aquilo que ele não deu. O que é exatamente o oposto do que nos faz Deus. Santo Agostinho tem uma frase espetacular em que ele diz que Deus só pede aquilo que ele nos dá. Acerca desse versículo, inclusive, há um comentário muito ruim de Calvino, em que ele xinga a Igreja Católica porque diz que nós exigimos dos outros obras, quando na verdade é Deus que nos concede a sua graça. Um comentador posterior, que é o padre Cornélio Alápide, responde dizendo que isso é uma calúnia, porque, segundo a doutrina católica, Deus só nos pede justamente aquilo que Ele nos dá. Toda virtude que nós produzimos é aquilo que Deus semeou em nós. É o bem que foi depositado em nós em forma de semente. Veja que coisa interessante. O lucrar aqui nessa parábola é exatamente o que para São Mateus se considera como boas obras. No Sermão da Montanha, no capítulo 5, São Mateus diz: não se esconde uma lâmpada debaixo do alqueire, mas se a coloca sobre a mesa. Assim, os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E depois, no capítulo 7, já no final do Sermão da Montanha, ele nos adverte contra os falsos profetas. E ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Quando ele critica os fariseus, no capítulo 23, ele os critica porque eles falam uma coisa, mas nas obras realizam outra. Portanto, para o leitor de São Mateus, lucrar aqui está muito claro que significa fazer as nossas boas obras a partir dos talentos que ele nos deu. E talento, em sentido metafórico, acabou se tornando o que nós chamamos de talento hoje. As nossas aptidões, os nossos dons, aquilo que o Senhor nos concedeu com potencialidade. Continua o servo: por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. É como alguém que dissesse assim:
está aqui o que é teu, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Toma de volta, aqui o que é teu. É um desaforo. É um servo desaforado. Um servo que não tem gratidão pelo seu Senhor. O servo que não aproveitou aquilo que o Senhor lhe concedeu para agir bem. E ainda tem uma atitude hostil em relação ao seu Senhor. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. A palavra aqui é muito interessante. Ponere dole kai oknere, em grego. Ponere, mal, oknere. Essa palavra é difícil de traduzir. A maior parte das traduções traduz como preguiçoso, o que é perfeitamente possível. Mas a palavra indica algo um pouco mais profundo que preguiça. Indica, por exemplo, alguém que está recuado. Alguém que está com medo, portanto. Alguém que não arrisca. Alguém que é desconfiado. Alguém, portanto, que é tímido. Alguém, portanto, que é indolente, que não faz o que tem que fazer. Alguém que é problemático. Tem todas essas nuances contidas nessa palavra. Ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 12:11, São Paulo utiliza essa palavra para dizer que nós não podemos agir com indolência, com lentidão. E depois em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz que lhes escrevia sem fastio, sem indolência, mas de boa vontade, com disponibilidade e assim por diante. Portanto, o servo aqui é qualificado de mau e preguiçoso, medroso, desconfiado, problemático. Vejam que coisa impressionante. Aos bons servos ele chama servo bom e fiel. E ao mau servo ele chama de mau e preguiçoso. Portanto, o contrário da fidelidade, da confiança, é o medo, é a desconfiança, é a atitude recuada e tímida de quem não consegue arriscar, de quem não aposta, de quem, portanto, tem uma visão negativa da vida, do mundo, de Deus, que o cristão não pode ter. Eu sei que Deus está do meu lado, Ele está me ajudando. Então, bora trabalhar, bora fazer a vida dar certo, vamos adiante. Vamos discernir a vontade de Deus e mãos à obra. Eu não posso perder o meu tempo. Eu tenho que aproveitar aquilo que Deus me deu para trabalhar para Ele. Eu não posso me esconder. Eu não posso ser um servo tímido, um servo que muitas vezes por orgulho não quer se arriscar. Eu tenho que ser um servo que se coloque em jogo, que vai, porque sabe que Deus, não é que Ele vai vir, Ele vem a todo momento. A sua presença é contínua, Ele está aqui conosco. Portanto, eu tenho que arriscar, eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que botar a minha fé em obra. Por isso o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, tu sabias, na verdade a melhor tradução é: tu dizes que eu colho onde eu não plantei, ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Já naquele tempo havia um precário sistema bancário e as pessoas podiam receber algum lucro. Não era um banco como nós temos hoje. Eram bancos de caráter muito mais fiduciário, né? Se deposita nas mãos de alguém que vai trabalhar com aquilo, que vai emprestar,
que vai recolher um pouco de juros, etc., e depois você recebe com alguns juros. Aliás, os judeus sempre foram bastante conhecidos por esse tipo de prática. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa frase, ela parece ser injusta. Quem tem uma mentalidade igualitária, pensa assim: nossa, mas devia ser o contrário. A quem tem, lhe será tirado e será dado àquele que não tem. Pois é, o problema qual é? É que a vida não funciona assim. A lógica da vida é diferente. Isso se dá desde uma ninhada de cachorrinhos que nasce. Os mais fortes comem muito, sobrevivem. Os mais fracos comem menos e morrem. A quem tem, se lhe dará. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Portanto, a quem não tem, deveria caber o esforço de trabalhar mais, de fazer por onde, de se colocar em mais atividade, em mais trabalho, etc. Mas, muitas vezes, nós somos aquelas pessoas que querem que tudo caia do céu, que querem sempre tirar um proveito, que nunca querem colocar-se em risco, que querem sempre receber dos outros. Mas, queridos, não tem jeito. Todo aquele que quer ser espertinho acaba por ficar abanando as mãos. Todo aquele que não rala, inclusive em sentido sobrenatural, que não reza, que não faz apostolado, aquele que se omite, aquele que não se esforça, aquele que não se empenha, até o que tem lhe será tirado. Porque quanto menos eu tenho, mais eu tenho que trabalhar. Mais eu preciso fazer por onde. Mais eu tenho que me empenhar. Essa é a lógica da vida. É dura? Sim, mas é a vida. É isso que ela é. E conclui o Senhor: quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma imagem da condenação eterna. Note que o servo não foi jogado nas trevas exteriores, na condenação eterna, por ter feito algo de positivamente mal. Ou seja, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele não adulterou contra a sua esposa, ele não disse uma mentira propriamente dita, não caluniou, não fez nenhum tipo de maledicência, não blasfemou contra Deus propriamente. Ele simplesmente não fez o que devia fazer. Você quer ir para o inferno? É muito simples. Não faça nada. As pessoas acham assim, para ir para o inferno tem que ser tão mal quanto o demônio. Não. Não reza, não frequenta sacramentos, vai fazendo o mínimo possível, não tem virtude. Fica assim que você vai chegar lá. O andar de baixo já está te esperando. Agora, se você é como a mulher de Provérbios da primeira leitura, forte, confiante, que trabalha com alegria, sem desgosto, que tem habilidade, que ajuda quem é necessitado, que teme o Senhor, que tem êxito. Se você é uma mulher
ou seja, uma igreja disposta, corajosa, firme, você tem muitas chances de ser salvo. Porque você não está dormindo. São Paulo diz na segunda leitura: não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. O Evangelho de hoje é uma chamada a olharmos para a nossa vida e percebermos se nós temos utilizado os nossos talentos para Deus ou se nós os temos enterrado. Talvez nós gastemos muito tempo reclamando, nos lamentando da vida, perdendo as chances que a providência nos dá. Talvez nós tenhamos uma avenida de ocasiões perdidas na nossa vida, que nós não soubemos interpretar corretamente, porque sempre olhamos para o lado ruim, sombrio, que neste mundo todas as coisas boas têm. O Evangelho de hoje é um chamado à confiança, mas, sobretudo, a que trabalhemos pela nossa salvação. Que o Senhor nos ajude, e assim não estaremos nós entre o número dos precitos, o número dos condenados, daqueles que estarão eternamente na escuridão, no fogo tenebroso, onde só há choro, ao contrário da alegria do Senhor e ranger de dentes.